Boa noite, meus queridos. Nosso irmão tecladista disse que ia ouvir uma voz, qualquer coisa assim, mas a voz dele também é bonita. Deus o abençoe. Deus o abençoe, meu irmão. Meus queridos, muito obrigado pelo acolhimento, né? Já vai chegando aí o final, amanhã, último dia, estarmos juntos, mas já quero desde este momento expressar a minha gratidão pela recepção dos irmãos e a alegria deste convívio, neste tempo que o Senhor nos tem permitido. Hoje pela manhã, nós estávamos pensando e refletindo sobre o nosso chamado, não é? Pensamos e refletimos que, assim como o Senhor disse à igreja em Antioquia que o Espírito Santo estava separando a Barnabé e a Paulo para o ministério, porque o Senhor tinha um chamado para eles, e que os chamou e os capacitou e os enviou com as qualidades, com os perfis necessários para a obra, não é, que iriam realizar. Eu estive pensando o quanto é importante que cada um de nós tenha certeza deste chamado. E entendendo que quando o Senhor nos chama, Ele quer realmente de nós o compromisso. O compromisso para fazer a obra dEle. Aí durante a tarde, ao final daqui do culto e durante a tarde, eu pude estar refletindo o seguinte: que fazer a obra daquilo que o Senhor me confiou e me chamou, significa fazer com compromisso da seguinte forma: se eu sou um pregador, eu preciso me preparar para pregar. Se você é professor da escola bíblica dominical, você vai se preparar, não é? Para dar a sua aula. Se você realiza qualquer outro tipo de ministério à frente de alguma organização, fazendo alguma palestra, algum sermão, alguma pregação, você tem que ter o compromisso de estar preparado. Assim em todas as áreas, seja na área da pregação, do ensino e da música. Não é? Quando a gente é chamado pelo Senhor para estar à frente, ministrando, seja pregando, seja ensinando, ou seja ministrando na música, temos que estar preparados. Estar preparado significa ter tempo para isto. Ensaios, não é? Preparação da mensagem, preparação da lição da escola bíblica dominical, para que Deus se agrade daquilo que vamos prestar a Ele como serviço. E não nos esquecermos que aquilo que o Senhor nos permite estar preparado para fazer é para abençoar pessoas. É para abençoar as pessoas que serão ministradas através de nós. E é exatamente isto que eu quero nesta noite pensar com você. Não é? Pensar com você baseado exatamente no versículo 46 do capítulo 2, que é o capítulo que estamos tendo como base para a nossa reflexão. Verso 46 diz que os crentes perseveravam unânimes todos os dias no templo, mas também partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Três expressões aqui do texto. Unanimidade. Ou seja, havia acordo entre eles. Partir o pão significa compartilhar. Não é? Compartilhar. Compartilhar aquilo que conhecemos, sabemos, aquilo que recebemos do Senhor para abençoar pessoas. E fazê-lo com alegria e singeleza de nossos corações. Então nós vamos caminhar nesta reflexão com referência ao livro de Atos, não é? Já dissemos
que é uma proposta para a igreja, uma igreja que quer ser relevante no seu tempo. Encontrei uma frase que achei interessante e anotei, embora não tenha identificado o seu autor. Mas a frase dizia assim: a igreja é a ideia de Deus. E por isto, não pode ser dirigida apenas como meramente uma organização. Significa dizer que a igreja precisa ser dirigida entendendo que ela é a ideia de Deus, é propósito de Deus para as pessoas, para que vidas sejam reunidas. Então a igreja é composta de gente, irmãos. É claro que ela precisa dos líderes, como vimos hoje pela manhã, ela precisa dos equipamentos necessários para a sua programação, ela precisa de um gerenciamento, porque é uma organização, mas ela é composta de pessoas, de gente. E com esse entendimento, sabemos que é composta por pessoas salvas por Jesus, regeneradas pela obra do Espírito Santo, e que se reúne com os irmãos para servir e cultuar a Deus. Isto é igreja. Numa definição aí, para que a gente possa compreender o que seja igreja. É a reunião de pessoas salvas. E o que nos salta os olhos, o que nos chama a atenção, é ver como o nosso mestre, Jesus, dando-nos o exemplo, valorizou as pessoas, entendeu a importância das pessoas, entendeu que elas precisavam ter a atenção primordial. E Jesus, então, gostava de estar com gente. Gostava de estar com pessoas. E a gente aprende isto com Jesus. As nossas instituições eclesiásticas e denominacionais têm sua relevância. É claro que sim. Nossas igrejas, nossas instituições, elas têm suas relevâncias. Mas as pessoas são primordiais para que as organizações existam e cumpram a missão. Não existe igreja sem pessoas. Então, as pessoas são primordiais e elas precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. Eu posso entender com isto, e quero convidá-lo, se desejar caminhar neste mesmo pensamento, que não haverá igreja relevante se não cuidarmos das pessoas que fazem parte da sua constituição. Os irmãos escreveram ali, eu anotei, que a igreja relevante é aquela que acolhe, que demonstra amor e que tem compaixão. É aquela que acolhe, que tem, ou que demonstra amor e que tem compaixão. E é isto que a gente vê quando olhamos para a igreja primitiva. É exatamente isto que a gente percebe quando olha para Jesus, reunidos os 12, reunidos os 70, reunindo aqueles que estiveram com ele durante o seu ministério, e agora a igreja no seu nascedouro, lá em Atos, uma igreja onde realmente o acolhimento, o amor e a compaixão passava a ser, ou passou e foi a marca daquela igreja. Então a primeira coisa que eu quero chamá-lo a atenção aqui, em primeiro lugar, é que uma igreja relevante é aquela que cuida, dos irmãos de fé. É aquela que tem cuidado, com os irmãos na fé. Ou seja, com aqueles que são recebidos na igreja do Senhor. Nós podemos ver, no momento da conversão de Saulo, no capítulo 9, versos 17 até o verso 19, quando o Senhor, depois daquele encontro que ele teve, lá na estrada, que o Senhor fala com ele, e que ele tem aquela experiência em que os seus olhos são escurecidos, e ele então é acolhido em uma casa,
E a gente vai encontrar no verso 17 o Senhor falando com Ananias. E diz o texto que Ananias, mesmo depois de argumentar, ele foi e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu lá no caminho por onde você vinha, enviou-me, preste atenção, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. É Ananias sendo usado para acolher, não é, a vida do novo convertido Saulo. E diz o texto no verso 18, que imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Aí vem o verso 19. E Saulo, depois de comer, recuperou as forças. Foi cuidado, recebeu os cuidados necessários e as suas forças foram recuperadas. E passou vários dias com os irmãos, com os discípulos. Foi acolhido na congregação do Senhor em Damasco. O texto então diz que quando ele comeu, se alimentou, se fortaleceu. Ou seja, Saulo recebeu os cuidados da comunidade dos seus irmãos. Recebeu os cuidados da comunidade de fé. Principalmente Ananias, usados pelo Senhor, acolheu. E mesmo que desconfiado, mas foi obediente à voz do Senhor para acolher um novo crente. E às vezes nós ficamos desconfiados, né? Com aqueles que chegam. Mas precisamos nos colocar à disposição de Deus para ser bênção na vida daqueles novos irmãos que estão chegando, ou bênção na vida daqueles que estão se convertendo, para que, de alguma forma, eles se sintam acolhidos, amados e recebam de nós todo o carinho. E foi isso que aconteceu. Então, o novo convertido Saulo foi acolhido. E Saulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, ou seja, tornando-os de alguma forma conhecido deles, né? Porque até então ele era o perseguidor. E agora ele é uma nova criatura. Então ele precisava daquele momento de acolhimento, de relacionamento. Lembra que falamos? De relacionamento, para que a partir daquele momento ele pudesse ser conhecido dos discípulos. Conhecido de um modo diferente daquilo que eles tinham conhecimento a respeito de Saulo. Saulo, então, que é o mesmo Paulo posteriormente, não é? Todos nós sabemos, mas vale a pena ressaltar. Passou a quê? Passou a aprender o que significa viver a comunhão dos santos, porque foi acolhido. Então ele passou a sentir naquele novo momento da sua vida o significado da comunhão dos santos. Passou a entender o que significa estar entre aqueles que realmente recebem e abraçam aqueles que chegam. E a partir desse momento, Paulo é discipulado, não é? Para que pudesse caminhar na presença do Senhor. Outro exemplo é o exemplo de Barnabé. Barnabé em relação ao próprio Saulo. Está no capítulo 9, verso de número 27. Neste capítulo nós vamos encontrar Barnabé, que levou aos apóstolos, levou quem? Saulo, à presença dos apóstolos, e entrou com ele ali à presença dos apóstolos, e contou para os apóstolos como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia já começado a pregar corajosamente em nome de Jesus. Olha aqui, Barnabé, aquele mesmo que foi a Antioquia, enviado pelo Senhor, entendendo o seu chamado, que a gente falou hoje pela manhã,
Agora ele olha para o novo convertido Saulo e percebe nele alguém que possa ser importante na obra do Senhor. E vai acolher aquele irmão e vai apresentar a defesa daquele irmão diante dos apóstolos, diante dos discípulos. Porque havia, sem dúvida, a mesma interrogação, a mesma preocupação. Esse que perseguia e agora se faz crente. Então Barnabé, né, num ato de compaixão, de amor e de acolhimento, ele ajuda o nosso irmão Saulo a ser recebido na congregação do Senhor. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou. Ou seja, o que está aqui é dito que Barnabé está em perfeita consonância com a bondade. Bondade esta atribuída a ele pelos apóstolos em Atos 11, 24. Esta ação de Barnabé está também em consonância com o seu nome, filho da consolação, também dado pelos apóstolos este apelido, em Atos 4, 36. Então, Barnabé faz jus exatamente aquilo que as pessoas identificavam nele. Um homem de Deus, acolhedor e que ajuda o novo convertido. E Paulo, ele diz que Paulo vira o Senhor que lhe falara. Ele está exatamente a dizer para os apóstolos que Saulo não estava ali por acaso. Saulo estava ali porque foi chamado, recebeu um chamado, recebeu a mensagem que impactou o seu coração. Isto é, que ele recebeu a sua comissão direta do próprio Jesus, porque Jesus disse: vem para mim, porque eu tenho uma obra para você. Então assim foi o exemplo de acolhimento de Barnabé ao irmão Saulo, novo crente. Agora eu vou encontrar uma nova crente, lá em Atos 16, não é? Ao contrário de Barnabé, que já era um crente. Agora vou encontrar uma crente recém-convertida, mostrando a sua qualidade de hospitaleira. Uma irmã, né, recém-convertida, Lídia, que mostra a sua qualidade de receber e acolher. Atos 16, 14, 15, diz que umas daquelas que ouviram a mensagem de Paulo, uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ou seja, Paulo estava caminhando pelas cidades, pelas ruas de Filipos, e encontrou-se com Lídia, que estava à beira do rio com mulheres, orando, e pregou a palavra do Senhor, e aquela mulher se converteu. E diz o texto que com ela todos da sua casa. E o versículo 15 diz que, tendo sido batizada, bem como toda a sua casa, Paulo vai dizer que ela os convidou, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E acabou nos convencendo, diz o texto. Ou seja, ela nos rogou dizendo: se vós tendes julgado que eu seja fiel ao Senhor. O que quer dizer isto no texto? É que o Senhor Jesus, isto é, pela fé nele, ela foi reconhecida como aquela que recebera Jesus e que fora batizada. Há uma expressão aqui, parece uma expressão de modesta, né, da parte de Lídia. Se você acha que eu sou, né, de alguma forma considerada por vocês capaz de receber, parece
uma modéstia da parte de Lídia. Mas, na realidade, o que estava acontecendo aqui é que o coração daquela nova crente já se inclinava quanto ao cuidado com os irmãos de fé. O próprio coração dela já estava sendo tocada pelo Senhor para ser acolhedora. E o texto diz que ela insistiu com os apóstolos. A impressão que temos na expressão insistiu é que parece implicar que eles estavam como que relutantes, mas com a insistência foram convencidos a aceitar os cuidados da nova irmã Lídia. Uma nota interessante aqui, para que nós possamos refletir. O novo crente, ou seja, aquele do primeiro amor, parece dar tudo de si nos primeiros anos de conversão, não é? Você já percebeu isso? Fazendo aqui uma comparação com Lídia, né? Mas passado anos, muitos precisam voltar ao primeiro amor, como foi a exortação do Senhor para a igreja dos Efésios. Então, muitas vezes nós precisamos retomar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração e ardeu no nosso coração quando nós nos convertemos. E parece que a gente vai se acostumando com o ser crente, que a gente vai esquecendo o que significa ser acolhedor, o que significa amar o nosso irmão, o que significa ter compaixão. Parece que essa chama vai se apagando. E nós precisamos, de alguma forma, reacender esta chama, para que realmente possamos ser homens e mulheres do Senhor, acolhedores na igreja do Senhor. Agora nós vamos encontrar Paulo em Atos 18, verso de número 23, na sua viagem missionária, cuidando dos irmãos convertidos. Então agora é Paulo, já com a sua vasta experiência, né? Essa aqui já é mais ou menos a terceira viagem, Atos 18, cuidando dos irmãos convertidos. Veja aí o versículo de número 23, de Atos 18, que depois de passar algum tempo, ele estava em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Paulo vai agora iniciar mais uma jornada missionária e Deus coloca no coração dele o desejo de visitar as igrejas da Galácia e as igrejas da Frígia. E o objetivo principal de Paulo neste empreendimento era fortalecer todos os discípulos. Nós demonstramos amor e acolhimento e compaixão quando nos colocamos à disposição do Senhor para ajudar no fortalecimento dos nossos irmãos. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? É isto que o Senhor quer. Não é isto que apenas o pastor da igreja quer. Acima do pastor, é isto que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos aqueles que realmente se colocam à disposição para ajudar no fortalecimento do irmão. Aqui nós percebemos Paulo quando o texto diz que ele estava em Antioquia, não é porque depois das suas viagens missionárias, ele voltava a Antioquia, e parece exatamente para prestar contas do seu trabalho, e enquanto ele estava ali, o Senhor colocou no seu coração, ardeu no seu coração, o desejo de voltar aos lugares onde ele já havia passado, pregado a palavra, para confirmar os irmãos, para fortalecer os irmãos. Então, deve ser esta a prática da igreja. A igreja deve ser instrumento de Deus para o fortalecimento uns dos outros.
Porque é isto que o Senhor quer. Que a gente possa doar um para o outro, aquilo que temos, que possa ser para ele bênção e para o seu fortalecimento, o seu crescimento, para que ele também, como eu, possa servir ao Senhor. Às vezes parece que a gente pensa assim, ele já se converteu, ande lá com as suas próprias pernas. E não é verdade. Principalmente o novo crente precisa da nossa ajuda. Daí o trabalho de discipulado, que a gente precisa desenvolver na igreja do Senhor. E na sequência, eu quero dizer que o discipulado não é apenas para o novo crente, mas cada um de nós, crente, deve se sentir, não é, de alguma forma, discípulo do outro. E cada um de nós, crente, deve sentir-se, de alguma forma, discipulador do outro. Porque o discipulado está desde o novo crente até também no momento que a gente exerce algum ministério. Porque se eu identifico alguém que possa estar sendo chamado pelo Senhor para alguma obra, e eu me coloco ao lado dele para ensiná-lo a fazer, eu estou sendo de alguma forma discipulador daquele irmão. Então, ajudando no seu fortalecimento, no seu crescimento. Uma igreja que quer ser forte e relevante é a igreja que está preocupada se o outro irmão ao lado, à esquerda, à frente, na retaguarda, à direita, está fortalecido e serve ao Senhor comigo com a mesma força espiritual que eu sirvo. Aliás, Paulo ele vai dizer, você que é forte, auxilia aquele que está enfraquecido. Você que já está capacitado, auxilia aquele que está precisando de alguma forma ser capacitado. Então a igreja precisa ter esta visão, irmãos, como igreja relevante para este tempo, que o fortalecimento da comunidade de irmãos da igreja é indispensável para que todos sejam relevantes no reino de Deus. O fortalecimento da comunidade, ou seja, de cada um dos nossos irmãos. Fortalecer em quê? Na doutrina, no conhecimento da palavra, naquilo que nos foi revelado por Jesus através de seus apóstolos. Fortalecimento na comunhão, como devemos caminhar uns com os outros. Fortalecimento nas questões emocionais. Fortalecimento também nas questões de necessidades físicas. Na visão do reino. E na participação relevante de todos nós na igreja que o Senhor nos plantou ali para servir. É este fortalecimento que o Senhor espera da igreja deste tempo. Portanto, a igreja relevante cuida da sua comunidade de irmãos. Eu não estou sozinho. Eu estou com o outro. Aliás, a palavra discipulado tem esta ideia, né? Lado a lado. Então a igreja cuida da sua comunidade cristã através da visão de cobertura espiritual no cuidado uns com os outros. A igreja, ela cuida da comunidade cristã de irmãos da fé, sendo de alguma forma hospitaleira, como o exemplo de Lídia e outros, naturalmente, que receberam os apóstolos missionários em suas casas. Mas quando eu leio aqui a respeito da hospitalidade, eu posso entender de forma mais ampla o significado da hospitalidade. No caso de Lídia, ela foi hospitaleira no sentido de receber em sua própria casa os missionários. Eu quero até citar aqui uma experiência, e que a minha irmã Ruth está aqui, vai se lembrar disto. Eu acho que eu conheci, e ela também conheceu, alguém
tremendamente hospitaleiro. Esse alguém chama-se, ou chamava-se, né, em memória, Nilda, que a gente costumava chamar, e ainda costuma chamar, de Nildinha, a nossa mãe. A casa de nossa mãe era o lugar onde morava ou ficava seminaristas, iberistas, pastores que vinham passar férias, ela recebia em sua casa. Às vezes a gente acordava de noite, não sabia, mas já tinha gente espalhado pelo chão da sala, recebidos ali. Ela recebia famílias que vinham do Nordeste para o Rio de Janeiro, não tinham onde ficar. A Nildinha, nossa mãe, recebia aquela gente e nos impulsionava a dividir o nosso quarto com eles. A Nildinha era aquela que no domingo à noite fazia uma sopa de macarrão com carne e chamava todos os líderes da igreja para dentro da casa dela para comer sopa de macarrão depois do culto. A Nildinha. Exemplo de hospitalidade. E que, sem dúvida, nós precisamos seguir. E talvez você conheça outras pessoas. Não é? Ser hospitaleiro significa cuidar uns dos outros, recebê-los, acolhê-los com amor e compaixão. Seguindo aqui, irmãos, em segundo lugar, deve haver alegria nos nossos corações quando a gente percebe Deus agindo na vida dos nossos irmãos e na vida da igreja, na existência da igreja. A gente precisa ficar feliz quando percebemos Deus agindo na vida de pessoas e na vida da igreja. Atos capítulo 11 diz-nos que os discípulos, por causa da perseguição, tinham sido dispersos e desencadeado ali com morte, por causa da morte de Estevão. E então os nossos irmãos saíram de Jerusalém, passando por Fenícia, Chipre e chegando a Antioquia, anunciando a mensagem primeiramente aos judeus, porque isso era uma prática deles. E depois de anunciar aos judeus, diz o verso 20 do capítulo 11, eles foram também e anunciaram a palavra do Senhor às cipriotas e sirineus. Está quase igual a palavrinha de hoje de manhã, né? E foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. E contava para aqueles as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E o texto diz lá no verso 21, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aí vem o verso 22 e o verso 23. Que a notícia deste fato chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e agora eles vão enviar Barnabé a Antioquia. E este, Barnabé, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Não ficou enciumado. E nós precisamos ficar alegre quando a gente percebe Deus abençoando o nosso irmão, abençoando a nossa igreja. Mas às vezes parece que a gente fica enciumado. Ele ficou alegre. E tremendamente alegre e responsável, animou os crentes ali. Olha ele novamente, Barnabé novamente aqui. Animou os crentes ali a permanecerem fiéis ao Senhor e servir ao Senhor com todo o seu coração.
Quando ele, Barnabé, viu a manifestação da graça de Deus nos novos convertidos, ele ficou feliz. E alegrou-se com aqueles irmãos novos convertidos, novos crentes. Exortou a todos os crentes para o propósito no coração de adoração e serviço ao Senhor. E eles então se apegaram a Jesus. Então, portanto, queridos, o que eu percebo aqui que poder ter discernimento espiritual para lidar com os feitos de Deus na vida da igreja e das pessoas é algo que o Senhor espera de uma igreja que quer ser relevante. Ter alegria em pertencer ou perceber que Deus está à frente, agindo em favor da igreja, como foi na igreja de Antioquia. Então, esta alegria é o que o Senhor quer identificar na vida de todos nós, os crentes. Pessoas convertidas, lideranças capacitadas, irmãos chamados para servir. É exatamente isto que está aqui presente neste quadro. Pessoas convertidas, liderança capacitada e chamados para servir ao Senhor como os primeiros missionários. Tudo isso aconteceu em Antioquia. E isto alegrou o coração dos irmãos da igreja em Jerusalém. Portanto, irmãos queridos, o que aprendemos? Aprendemos que a igreja tem o compromisso de cuidar dos crentes. Eu quero dizer para você que não é sugestão, não. Não é sugestão. É ordem de Deus. É determinação do Senhor. O Senhor não está sugerindo à igreja cuidar uns dos outros. O Senhor está determinando à igreja que ela seja uma agência acolhedora. E se é ordem, só me resta cumprir. Se é determinação do nosso Senhor Supremo, só nos resta cumprir. Cuidar dos crentes nas suas necessidades, cuidar dos crentes nas suas necessidades físicas e emocionais, mas principalmente cuidar dos crentes no seu fortalecimento espiritual. Aprendemos que a hospitalidade é um ingrediente indispensável na demonstração dos cuidados com os irmãos da fé, com os domésticos da fé. É a demonstração indispensável. A hospitalidade. Sermos hospitaleiros uns com os outros. Quantas vezes você abraçou o seu irmão, de alguma forma sendo hospitaleiro com ele, dizendo, olha, se você precisar, eu estou à sua disposição. Isto é hospitalidade. Como eu disse, não é só receber em casa. Também, se for necessário. Mas ser hospitaleiro é também se colocar à disposição para ajudar o irmão nas suas necessidades, como nomeadas acima. Aprendemos que precisamos de discernimento espiritual para entender os feitos de Deus na vida dos irmãos e da igreja. Discernimento espiritual. Independente de onde, quando e como Deus faz ou vai fazer. Principalmente em favor das pessoas, como foi o caso de Antioquia. Aqueles irmãos saíram por causa da perseguição lá em Jerusalém, mas o texto nos diz, nos dá conta que os apóstolos permaneceram. Mas não ficaram lá apenas, né, esperando o que ia acontecer. Tanto que eles enviaram representantes lá em Antioquia, que foi Barnabé, para ver como as coisas estavam lá. Então,
nós precisamos entender isto. E ter o discernimento espiritual, o quanto Deus quer abençoar pessoas, abençoar a igreja e sermos instrumento do Senhor para esta missão. Aprendemos, irmãos, que Deus age em favor da igreja em qualquer lugar, época ou história. Não é só nos dias de Antioquia, não era só nos dias de Jerusalém. Deus age na igreja segunda em Porto Velho, em qualquer igreja, em qualquer lugar, na sua história e no seu tempo. Basta que a igreja abra realmente a sua porta e deixe que ele entre e faça a morada. Aliás, permita aqui, né, já que eu citei o abrir a porta, lembro-me que quando o texto lá de Apocalipse diz que o Senhor está batendo a porta, querendo que ela se abra para entrar, a gente às vezes usa esse versículo separado deste contexto para uma aplicação evangelística. Não é que esteja errado, não está errado. Mas eu não posso me esquecer que aquele texto, aquele versículo, está no contexto de uma igreja. Era uma igreja com a porta fechada e Jesus no lado de fora. E por isso ele estava batendo na porta da igreja, querendo entrar. Quantos, né, de nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos abrir a porta para que Jesus entre e faça morada? Aprendemos que Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, a nossa vida. Quer nos usar para que sejamos instrumento de encorajamento na vida de velhos e novos crentes. Então, falamos bastante aqui de novos crentes, novos convertidos, mas os nossos irmãos, né, já idosos, e a gente está falando muito de idosos durante esse período aqui, né? De tempos de crentes, tempos de membro de igreja, precisam também dos nossos cuidados, do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso afago. Claro que a criança também precisa, o adolescente, o jovem, mas também, como disse, velhos e novos crentes precisam ser encorajados para continuar servindo ao Senhor. E como nós precisamos de encorajamento neste tempo. Tempos de desafios. E nós precisamos encorajar uns aos outros a continuar realmente servindo ao Senhor. Portanto, irmãos, ser uma igreja contagiante. É isto que o Senhor quer. Que eu e você façamos parte desta igreja contagiante. E quando olho para a igreja de Antioquia, eu vejo esta igreja contagiante. Olha o que diz o verso 11 de Atos, verso 16 de 11 de Atos. Que a igreja que estava em Antioquia, a igreja tornou-se contagiante, a ponto de ser exatamente nesta cidade que apareceu a denominação de cristãos. Foi onde pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos. Onde pela primeira vez os discípulos do Senhor foram chamados cristãos. Por que isto? É porque aquela igreja, sem dúvida, era uma igreja relevante também naquela cidade de Antioquia. Era uma igreja contagiante. E nós, como igreja do Senhor, precisamos também ser, de alguma forma, usados pelo Senhor para contagiar, né, vidas, para motivar vidas, para encorajar vidas, para acolher vidas, para amar e para usar de misericórdia uns com os outros. Uma igreja relevante é uma igreja que cuida dos seus irmãos, cuida do seu pastor, cuida da liderança, cuida das crianças, cuida dos adolescentes, dos jovens, cuida dos velhos e cuida também das pessoas que estão ao redor da igreja, para que elas também sejam de alguma forma alcançadas pela misericórdia e a compaixão do Senhor. Que Deus me abençoe e Deus nos abençoe a todos, para que sejamos uma igreja relevante
no acolhimento um dos outros. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permite ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite ser confrontados com a verdade da Tua palavra. E que nesta noite eu e os meus irmãos possamos sair daqui desejosos de realmente sermos bênção na vida uns dos outros. Acolhedores, amando, tendo compaixão, abençoando os nossos irmãos, a exemplo dos nossos irmãos do passado. E quem sabe, claro, muitos exemplos ao nosso redor. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para abençoar a nossa comunidade de irmãos na fé, assim também como ser instrumento do Senhor para abençoar pessoas ao redor de nós. Oramos agradecidos ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e até amanhã, né? Pela manhã.